Olá, queridos. Graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração. Eu estava aqui pensando nessa manhã a respeito da fé. E eu começo fazendo uma pergunta: por que a fé de algumas pessoas, elas não são ativas? Elas oscilam. A resposta que eu tenho é porque a fé de muitas pessoas está associada ao que elas sentem e não no que elas sabem. O Senhor me disse algo, que a fé não se sente, a fé sabe. A fé sabe. Hebreus 11:3 diz que pela fé nós entendemos, ou seja, nós sabemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé nós entendemos, há um entendimento. Então a fé não é um sentimento, a fé é um entendimento daquilo que eu sei. E às vezes muitas pessoas colocam a fé acima da palavra. Gênesis 1 até o 3 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se movia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Observe que ele se movia apenas, mas ele não fazia nada. A terra era sem forma e vazia, a terra estava um caos, trevas absolutas. Sabe por quê? Porque só mover não muda ninguém. Eu vou repetir, só o mover não muda ninguém. Mas quando Deus diz, e disse Deus, haja luz, a Bíblia diz que houve luz. Por quê? Porque uma palavra foi liberada. Uma palavra foi liberada, e quando a palavra é liberada, os ambientes e os mundos pela palavra de Deus começam a ser criados e formados. Então, queridos, vai ter momentos que você não vai ter vontade de orar. Mas ore, mesmo quando você não sentir de orar. Adore, mesmo quando você não sentir vontade de adorar. E também perdoe, mesmo quando você não sentir vontade de perdoar. Porque essas três coisas você não precisa de um sentimento para fazer. Sabe o que você precisa? De obediência. Porque nesse dia, Deus ele não vai ver os seus sentimentos. Nesse dia, quando você orar, quando você adorar, quando você perdoar, mesmo sem vontade, Deus vai olhar a sua obediência. A sua fé, ela não está condicionada ao seu sentimento. Não, a sua fé está condicionada à sua obediência. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia também diz, se você atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos obedecer, Deus há de te exaltar. Deus vai te exaltar. Então, queridos, quando Ezequiel, por exemplo, ele está no vale de ossos secos, a Bíblia vai dizer que ele não sentiu nada. Ezequiel, ele estava ali, Deus fala com ele, filho do homem, acaso pode reviver esses ossos? E Ezequiel diz para ele, Senhor, tu o sabes. Então Deus volta para Ezequiel e diz, profetiza sobre esses ossos. E diga, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eu colocarei nervos sobre vós, eu farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. Aí ele conclui dizendo, e sabereis. Você vai saber que eu sou o Senhor. A fé, ela sabe, ela entende. A fé, ela está debaixo de uma palavra liberada, e debaixo de uma palavra liberada,
as coisas começam a acontecer na nossa vida. Querido, se prepare. Nós estamos começando o mês de junho e Deus preparou um mês excelente para você. Deus me trouxe aqui essa manhã de segunda-feira para profetizar na sua vida um mês abençoado. Se prepare, porque chegou um tempo do Senhor sobre a sua vida. E Deus vai mover na sua vida através da sua obediência à voz de Deus, à palavra de Deus. A minha oração nessa manhã é que o Senhor te abençoe com essa palavra e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.